Tem um dos participantes que acabou de me ligar. Não sei se é para dizer que está vindo ou que não vem, mas eu vou deixar. Vamos rolar e a gente vê se ele vem ou não vem. Tá? Deve ter acontecido algum imprevisto. Então, antes de começar esse painel, deixa eu pegar uma frase bacana aqui. A massificação procura baixar a qualidade artística para a altura do gosto médio. Em arte, o gosto médio é mais prejudicial do que o mau gosto. Nunca vi um gênio com gosto médio. Isso é de Ariano Suassuna. Eu sempre gostei dessa frase. E agora que eu estava olhando ela aqui, digo, caramba, não tem nada pior do que o gosto médio, realmente. Fica ali no meio do caminho e não é nada. Bom, esse painel aqui, a gente vai falar um pouco sobre internet das coisas, né? Até bacana dar uma conceituada sobre o que universalmente se entende por internet das coisas e procurar explorar um pouco a internet das coisas dentro do contexto do entretenimento, da televisão interativa, né? De uma forma geral, se fala muito de internet das coisas na indústria automotiva, na medicina, em diversas áreas, mas em entretenimento a gente não tem muito muitos cases, muita coisa sobre isso, né? E aí é interessante a gente, nesse evento, ter essa liberdade de imaginar cenários e desafios que podem surgir para aplicações. E a gente tem aqui o Eduardo Peixoto, que é do César, o Carlos Eduardo Bidu, que é do Lavide. Vamos começar com o Eduardo. Eduardo, por favor. Boa tarde. O que eu notei agora é que está engraçado, né? Porque é Eduardo, Carlos Eduardo e o outro que está faltando é Carlos também. Então ele faz a ponte entre o Eduardo de cá e o Carlos de lá, né? Mas vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Eduardo Peixoto. Eu sou executivo-chefe de negócios do César. E eu vou começar o painel. A gente tem 15 minutos só, né? Tentando resumir o que é que está acontecendo, o que é a internet das coisas e resumir o que é que está acontecendo nesse ambiente, né? Quais são os desafios para isso. Vamos ver se eu acerto aqui o... Nas setas. Aqui, tá... Mas só na seta ele não está projetando aqui, não, né? Não passou, vamos ver se é esse. Foi, não? Não. Eu acho que tu tirou essa foto. Bora. Uma travadinha básica aqui, que todo mundo já espera. Agora vai. Pra cima e pra baixo. Para cima e para baixo. Vamos lá. Então, em termos de conceito, né, a gente está falando de uma rede com presença pervasiva no ambiente de uma variedade de coisas e objetos, né, que através de conexões com sem fios são capazes, em um endereçamento único, interagir. Falando objetos e coisas que interagem, né, e cooperam com outras coisas para criar novas aplicações e serviços. É um conceito bem legal, bem amplo. A gente vai tentar tangibilizar um pouco para vocês, né? Bom, uma parte disso que foi falado e bem remotamente está aí nas ATMs, né? Tem mais ou menos a minha idade, já está chegando perto dos 50 anos, o nome é ATM. Antigamente só tinha imposto de gasolina e era uma das primeiras coisas que foi conectadas, né? A gente chega lá e tirar dinheiro. Depois, na década de 90, os aviões já estavam sendo rastreados, 2000 frotas, né? Frotas logística sendo rastreada também através de uma outra rede que começa a aparecer aí, a rede celular. E em 2010 a gente começa a ouvir falar também dos medidores inteligentes, né, para uma série de coisas, inclusive energia elétrica, né, a gente começar a entender melhor o perfil de uso de consumo, ajudar quem distribui a energia elétrica a balancear a carga na rede e, pelo lado do consumidor, ajudar ele a fazer um uso mais eficiente e, quem sabe, baixar a conta, né? Em 2009, se eu não me engano, a gente estava no IDF, né? E a Intel lançou esse conceito aí do Smart, né? Uma coisa bem recente, foi 2008, né? Começou a aparecer a palavra Smart em tudo quanto é lugar. Smart PC, Smart Device, Smartphone, né? Smart TVs e por aí vai. Tudo que tinha uma conexão para a internet passou a se chamar Smart, né?
Notem que essa conexão ainda são dos objetos para a rede, mas sem interação entre esses objetos, né? Esse negócio ele vai mais fundo ao ponto de a gente chegar resolvendo algumas questões de tecnologia a ter areia inteligente, né? São devices tão pequenininhos e com conexões na rede que a gente pode espalhar ao vento para monitorar questões climáticas, por exemplo, o espalhamento de vírus ou fungos em plantações, quem sabe, né? Então tem um potencial muito grande aí, né? E tem até a questão da gente mesmo ser monitorado, é uma possibilidade, né? O eu conectado, né? E aí vocês veem já um tag, né? Que é um circuitozinho impresso na pele. Uma nova espécie de tatuagem. Tomara que aqui no futuro, na Campus Party, a gente esteja fazendo uma tatuagem desse tipo, né? Eu acho essa mais bonita do que a maioria que eu já vi por aí. E aí a gente está usando isso para monitorar sinais vitais, né? Batimento cardíaco, açúcar no sangue, temperatura, né? Criar um histórico que ajude alguém da área médica a dizer, ó, tu tá perto de ter um infarto, né? Baixa a bola, diminui o ritmo e tira férias. Bom, então é alguma coisa que, embora tenha um determinado padrão, ele vai afetar vários setores, né? Vai afetar setores de medição, a indústria automobilística, com certeza, né? O carro conectado, ele vai passar a coletar informação da cidade e dar informação para a administração da cidade, para o usuário, para o fabricante, né? De forma que ele possa ser melhor fabricado, mais bem monitorado. As próprias residências, né? E talvez o foco maior da conversa da gente aqui, né? Como é que vai ser os objetos que estão dentro da residência, como é que eles podem interagir, o que é que a TV tem dentro dele, e o setor de saúde. São os setores onde a gente está se falando mais. E aí, já entrando um pouco na questão aí da conexão e na questão dentro de casa, eu acho que esse gráfico ele é importante para a gente entender como essa coisa está evoluindo rápido, né? Esse é um dado de 2010 e o que ele mostra aqui é o seguinte: em 2010, 4,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos já tinham 9 conexões, né? 105 milhões de pessoas tinham 2 conexões, que é a bola mais externa, né? Se a gente contar hoje a gente sem nenhum outro objeto conectado dentro de casa, a maioria que está aqui nessa feira deve ter 2 ou 3, né? Tablet, smartphone e um PC ou um notebook, né? Mas a tendência é essa, a gente está cada vez mais conectado, ter mais objetos em torno da gente conectado. A previsão da Cisco, que é uma das mais otimistas que eu vi, fala em 2020 de 50 bilhões de devices, né? 6,58 aí, uma população para 6,58 devices por pessoa, né? Uma população já de quase 8 bilhões, né? E aí isso vai afetar praticamente todo o ambiente onde a gente estiver, né? Na rua, iluminação inteligente, medidores inteligentes, estacionamentos inteligentes indicando onde é que a gente pode parar, né? Lixeiras, né? Chamando os coletores ou ajudando a melhorar a rota de coleta, né? Porque você não precisa passar em todo lugar se a lixeira não tá cheia, né? Semáforos, por exemplo. Medicina, como a gente falou, uma tarjeta, né? um medidor embutido na gente que possa passar informação o tempo inteiro para a área de saúde. Um agronegócio com poeiras inteligentes e outras coisas mais simples que a gente já conheça para conseguir monitorar, por exemplo, o uso de água. A água é um dos insumos mais importantes para a agricultura e a agricultura é um setor que consome a maior parte da água potável, um recurso escasso e importante para a gente, né? E praticamente não existe monitoração hoje do uso de água. Isso é possível também com a internet das coisas. Nas nossas casas também, a maioria dos dispositivos vão mudar, né? Esse é um termostato da Nest, não sei se vocês acompanharam, é uma empresa
de uma pessoa que trabalhava na Apple, saiu, fundou a Nest, a Nest foi comprada hoje tem alguns meses, 3,2 bilhões de dólares, né? E tinha 2 dispositivos, era um medidor de temperatura inteligente que ajuda a reduzir o custo de energia, ou seja, de uso de energia, um termostato, né? E um sensor de fumaça. Essa empresa foi comprada por 3,2 bilhões. Aquela outra ali da Belkin é uma espécie de adaptadores de objetos não inteligentes para objetos inteligentes. Então, a tomada serve de uma ponte para a internet das coisas. Você conecta alguma coisa ali e passa, por exemplo, a monitorar a energia daquele dispositivo ou mandar comandos de liga e desliga para o dispositivo. Então as coisas estão acontecendo e um panorama um pouco mais futurístico, né? O fogão vai ser inteligente, a pia vai ser inteligente, o refrigerador vai ser inteligente e esses dispositivos eles não só vão mandar informação sobre o status dele, como eles estão operando, como eles vão poder conversar entre eles, né? E aí o fogão perguntar ao refrigerador, por exemplo, o que é que tem de alimento dentro do refrigerador que está mais perto de perder o prazo de validade para sugerir uma receita que use esses componentes. Isso vai ser totalmente possível, né? Vai ser divertido pensar nesses cenários. Então, sempre ir aonde tiver ativo, né? Eu falo, onde tem um ativo, seja lá qual for, existe uma oportunidade de negócio na internet das coisas. Mas existem desafios também, né? O primeiro deles é com relação às pessoas, né? Segurança e privacidade. Então, no momento que a gente começa a monitorar todos os dispositivos, ou alguns dispositivos somente dentro das nossas casas, a gente começa a revelar informação sobre a gente mesmo. Sempre a pergunta se a gente quer ou não. Por exemplo, se eu somente acompanhar o uso de energia elétrica numa residência de forma global, dá para eu saber se tem gente dentro de casa. Dá para saber mais ou menos que tipo de dispositivo e quantos deles estão ligados naquele momento. Então eu começo indiretamente a pegar informação que é do seu cunho privado, né? Então é uma discussão em aberto ainda. Em termos de tecnologia, né? A gente precisa ainda melhorar a questão de consumo. A gente imagina realmente essas poeiras ou dispositivos coletando energia do ambiente, né? Seja solar, seja vibração, o que for, né? Para que ela possa se comunicar em rede e continuar sempre transmitindo. Uma capacidade de processamento e de conexão que permita a monitoração em tempo real, né? E isso, obviamente, também vai gerar um monte de dados desalinhados, né? Que a gente vai precisar processar para poder entender, né? E daí extrair padrões de negócios que permitam que empresas e instituições queiram investir em plataformas de internet das coisas. Hoje as soluções que a gente viu para cada um daqueles setores, né, tem mais de uma solução e cada uma dessas soluções ela é verticalizada. Isso significa que se eu mudar um sensor na ponta, eu tenho que mudar o resto da solução todinha, né? Então, um grande desafio que existe aí é padrão, né? De uma forma geral, a arquitetura é essa aqui. Eu tenho sensores na ponta, algum tipo de dispositivo que capta a informação do sensor, transmite, então tem uma infraestrutura de comunicação para colocar dados em servidores que são processados, que me permitem gerar a partir daqueles dados informação e a partir dali serviços, né? Então, essa cadeia inteira, para cada um daqueles setores, ela é vertical. Cada grande empresa, cada instituto está buscando fazer coisas verticais e isso é que, na minha opinião, tem inibido, tem sido uma barreira da expansão da internet das coisas mais rapidamente. Uma oportunidade aí também, né? E a grande oportunidade, como falei, é gerar exatamente essa plataforma de compatibilidade, né? Uma plataforma onde a gente consiga intercambiar aquelas partes, né? E permitir que os investimentos eles sejam mais duradouros, né? É muito arriscado você criar uma infraestrutura grande para uma determinada solução e em algum momento
ter que descontinuar ela e substituir essa solução inteira, né? Então, era recado desse, rapidamente aí, passei do tempo, não sei, para a gente dar um panorama geral do que está acontecendo da internet das coisas. Salustiano, como você prefere? O pessoal faz pergunta agora, alguém passa? Pode? Aproveitar para apresentar. Carlos Eduardo, pronto, chegou outro Carlos agora. Aproveitar o ensejo. Chegou bem na hora, quer assumir a partir daqui, não? Não, eu vou falar agora, mas e aí, não tem a ordem? Valeu. Boa tarde, pessoal. Então, sou o professor Carlos Eduardo Batista, sou professor da Universidade Federal da Paraíba. E vou fazer já um link aí. O microfone? Oi, tá melhor agora? Então, me apresentar novamente. Sou o professor Carlos Eduardo Batista, da Universidade Federal da Paraíba. Sou pesquisador do Laboratório de Aplicações em Vídeo Digital, LAVID. Certo? E vou fazer já um elo entre justamente a internet das coisas e a TV interativa, né? Vou fazer um histórico aí, fazer uma breve apresentação do laboratório, o que a gente vem trabalhando, por que eu tenho expertise nisso e o que a gente está desenvolvendo no momento com relação a essa sinergia da TV digital interativa e a internet das coisas, né? Então, o laboratório, na verdade, hoje é um núcleo pertencente à Universidade Federal da Paraíba, né? É um núcleo de pesquisa e extensão, que agrega uma gama de projetos na área de multimídia, sistemas embarcados. Eu nem estou nessa foto, inclusive. E aí um breve resumo da minha carreira acadêmica, né? Hoje eu sou professor do Centro de Informática, vice-presidente do Instituto LAVID, estou também trabalhando no Laboratório LAVID e sou coordenador do grupo de trabalho de sincronismo de música em rede da RNP. Vou falar um pouquinho disso depois. Isso aí são alguns projetos que a gente trabalhou, justamente grande parte deles relacionados com o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital, né? A gente trabalhou aí junto no desenvolvimento do motor de interatividade, né? Que veio a se materializar na forma do Ginga, né? Um padrão. E hoje a gente trabalha basicamente nessa linha, né? Com sistemas embarcados, TV digital, multimídia e jogos, né? Hoje a gente tem já alguns projetos que já se consolidaram, né? Que tem alguns resultados que já estão sendo divulgados, como o próprio OpenGinga, né? O OpenGinga que veio a ser uma das implementações de referência do motor de interatividade, né? Eu também, quando eu fiz meu doutorado na PUC, trabalhei no motor de interatividade na parte declarativa, vou falar disso também. Aí um dos projetos que lida com o aspecto de TV Anywhere, né? Que é uma das coisas que está bastante associado a essa questão de internet das coisas, porque hoje em dia se fala muito da associação de TV com outros dispositivos, né? Que é o conceito de second screen. E isso, como eu vou falar, já foi pensado, inclusive, para ser embutido dentro do Sistema Brasileiro de TV Digital, mas tem outras implicações, né? E outras formas de se utilizar. Então, dentro desse escopo de pesquisa também, com multimídia, TV digital, a gente trabalhou também com alguns esforços de integração com artistas, né? Para criar plataformas para eles trabalharem. Desse aí, teve um primeiro projeto de GT de mídias digitais e arte, que depois evoluiu para o que hoje eu estou coordenando, que é de sincronismo de música em rede. Então isso aí também, a gente está dentro da seara de multimídia e colocando assim outros tipos de dispositivo também para se comunicar, no caso, para viabilizar a realização de peças de música em rede, né? A gente teve alguns experimentos aí realizados recentemente, na abertura do SPRC, também em outros eventos, certo? Aí a gente tem projetos também na área de cinema digital, que vem a ser uma outra seara a ser explorada também, na integração com outros dispositivos. Eu fiz uns 840 slides, por isso que eu estou bem sucinto na apresentação de cada um deles. E a gente tem já tem alguns resultados aí já consolidados, o laboratório já tem mais de 10 anos, certo? A gente tem toda a parte de transmissão de vídeo da RNP e agora essas novas plataformas que já estão sendo consolidadas para sincronismo de outros serviços multimídia em produção. Estamos trabalhando com cinema e vídeo de altíssima resolução, de 4K, resolução 4K e 8K, 3D e sem ser 3D. Temos ainda os esforços relacionados ao MIDI de interatividade do sistema brasileiro e também muita expertise na parte de retaguarda, realização de espetáculos.
certo? Aí temos já realizados. Bem, então, passando por essa super resumida história, né, que ninguém entendeu praticamente nada, mas pegou algumas palavras-chave, que foi o intuito. Então, a gente pensa que hoje em dia a gente tem um cenário tecnológico bastante prolífico no sentido de integração. A gente tem dispositivos cada vez com mais recursos computacionais, de memória, de captura de informação, de manipulação de informação. Temos redes mais robustas, mais presentes também. Temos tecnologia 3G, 4G, rede em todo lugar, com cada vez mais banda passante e menores valores de latência, certo? Então, com isso, a combinação desses fatores e dos módulos que vieram a materializar esses fatores faz com que a gente tenha a criação de soluções que sejam basicamente a integração deles. Então, a internet das coisas é justamente isso. A princípio, a gente primeiro trouxe o computador para junto das coisas. Então, as coisas elas entraram na internet a partir do momento que você passou a dar capacidade de processamento e memória para essas coisas. Então, essa foi a primeira onda. Então, a própria TV digital, quando surgiu, foi basicamente uma interface com a internet, né? Aquelas aplicações de web TV que depois foram incorporadas a outros sistemas, elas, na verdade, apenas traziam um computador para a TV. Então, vocês tinham um relógio inteligente, também era um relógio com um computador, uma calculadora, geladeira, torradeira, enfim, tudo era agregando um computador. Mas isso aí passou a ser especializado. A gente passou a ter mais dispositivos, mais formas de interação, mais informações que a gente pode coletar e processar, certo? E isso faz com que você tenha esses dispositivos especializados e, de fato, esses dispositivos se conectando à internet e se comunicando dentro da lógica que eles funcionam, né? Então, no sentido de integração com a TV, a gente teve esses esforços de 10 anos atrás, que foi a partir de sistemas de distribuição de programação convencional, certo? Então, pensou-se numa TV que seria também um computador e que essa TV computador seria responsável por decodificar um programa de TV que teria mais do que áudio e vídeo, que ele passaria a ter software também, certo? Então, isso aí foi uma visão que foi consolidada na Europa e que foi trazida para o Brasil e que ainda está meio que se tentando, mas que não teve muito uma viabilidade comercial e foi meio que supersede pelas TVs conectadas, que na verdade foi meio que uma adaptação do que a gente já tinha do ambiente de telefonia móvel e dispositivos móveis como tablets para o mundo da TV, certo? Então a onda ainda está meio que se consolidando, a gente não tem muitos modelos definidos ainda para os tipos de dispositivos que estão se conectando à internet. A TV é um case, porque hoje a TV... Muita gente diz, mas levar a TV se conectar à internet é muito fácil, porque a TV é só um dispositivo de visualização. Mas a TV tem toda uma linguagem, tem toda uma metodologia de criação de conteúdo que é diferente de outras coisas que você consome através do computador. A TV é uma experiência inerentemente passiva, certo? Então você não vai esperar que o cara fique interagindo o tempo inteiro com alguma coisa que esteja acontecendo na TV, enquanto TV, certo? Então trazer a TV para a internet é possibilitar a personalização, é você ter o marketing direcionado que você já experimenta no computador, quando você está checando seu e-mail, também na televisão, certo? Então isso ainda está acontecendo. A gente já tem TVs conectadas que você consegue acessar o Netflix, acessar o Facebook, mas as ferramentas já estão lá, mas elas ainda não estão plugadas, ainda estão se plugando para a gente ter justamente essa real experiência de TV conectada, de TV na internet, TV inteligente, certo? Então, quando a gente foi desenvolver o Ginga, né, estabelecer as especificações que guiariam a fabricação de dispositivos compatíveis com esse sistema, então nós já pensávamos justamente na integração de dispositivos, até como uma forma de incentivar o uso e também pensando que a TV é uma coisa que ainda no Brasil ainda é mais utilizada do que a internet, né? Então, para utilizar a televisão como mais um duto de informação mais robusto, que pudesse utilizar recursos de dispositivos, então a gente colocou algumas funcionalidades no Ginga de forma a propiciar que as aplicações que ele conseguisse executar também pudesse ter parte dessas aplicações sendo executadas na segunda tela, né, em um segundo dispositivo, certo? Então isso aí já está sendo bastante explorado, não só dentro do contexto do Ginga, assim, dentro do contexto do Ginga ainda está sendo viabilizado comercialmente, como eu disse, mas já existem outras alternativas de segunda tela integradas à televisão, certo? Até agora na Copa, algumas dessas aplicações foram bastante divulgadas, né? Teve uma aplicação da Globo, tem uma aplicação da ESPN e outras redes também divulgaram, que na verdade enriquece a experiência de assistir televisão através do fornecimento de informações em um dispositivo que é consultado arbitrariamente. Você não vai poluir o que está sendo exibido na televisão, você vai acrescentar aquela informação e ela vai ser consultada de forma arbitrária pelo usuário. Então essas aplicações de segunda tela já são realidade e elas estão
se tornando cada vez mais, elas estão agregando cada vez mais funcionalidades, certo? E como eu estava até conversando aqui anteriormente, a gente já tem também a oportunidade de fazer isso associado ao conteúdo, através de áudio watermark, enfim, utilizando protocolos de comunicação de dispositivo como o PNP. Existe uma série de coisas que já estão sendo experimentadas, certo? Então, isso aí, essas novas formas de interação, esses novos serviços propiciados pelo fato que você vai ter as coisas na internet e a TV também, elas vão ser impactadas, você vai ter uma outra onda de sinergia, que é quando essas coisas passarem a interagir com mais recursos, né? No caso, então, é quando você vai pensar que se você já tem TV móvel, se você pode assistir televisão no seu carro, então por que não a aplicação que você está executando na sua televisão, que você está recebendo no seu programa de TV que você está assistindo de manhã, se comunicar com os dispositivos que integram a sua solução de automação do seu carro, né? Que a gente tem hoje vários sistemas com Bluetooth, etc., que basicamente hoje em dia serve para você controlar seu som, mas que cada vez mais estão agregando funcionalidades, GPS, etc. Então, por que não integrar as aplicações com as aplicações que você recebe pela televisão, que podem conter informações mais atualizadas de tráfego, etc., com o seu GPS? Por que não integrar também com outros dispositivos de computação vestível, por exemplo, como os Oculus Rift, o Google Glass, esses relógios inteligentes que estão surgindo também? Então, essa segunda onda de como esses dispositivos vão se comunicar, beleza, a gente já está conseguindo capturar informação da internet, já está colocando eles para se comunicar pela internet, mas e aí? E quando eles começaram a se conversar entre si? Então, a televisão, ela possui um papel muito importante, porque dentro de casa, ela é meio que um media hub, ela é meio que um agregador de mídias, né? Você vai assistir televisão, e você também na televisão você coloca seu videogame, às vezes você coloca algum dispositivo de mídia para você ver filmes, ouvir música, vai estar ligado com o seu melhor dispositivo de reprodução de áudio, provavelmente, que é o do seu home theater. Então, a televisão, ela é esse media hub na sua casa. E também acontece de ser, talvez, no seu carro também, se seu carro tiver isso. Então, a gente tem que pensar justamente nessas novas formas de se integrar e pensar em outras linguagens, né? Então, a TV interativa está proporcionando isso, mas a gente tem outras reverberações que podem ser através das mesmas plataformas. Então, o Ginga foi pensado para a TV, mas a mesma solução que a gente utilizou, utilizando a linguagem, quando a gente reformulou a linguagem declarativa que dava suporte ao Ginga, para que ela pudesse propiciar a criação de aplicações de segunda tela, a gente também estava pensando não só na TV, certo? Você, por exemplo, criar uma aplicação que o celular se comunica com a TV, você possa fazer uma compra mediante o surgimento de uma propaganda na televisão, mas também de você poder usar instrumentos de acessibilidade, por exemplo, você assistindo um programa de TV e pessoas com deficiência auditiva poderiam, no caso, visualizar a legenda em libras, né, num dispositivo. Isso já é realidade, a gente já fez isso lá no Lavide. Então, existem várias formas muito ricas de se integrar que precisam ser mais exploradas ainda na indústria do entretenimento. Já existem alguns cases com cinema digital interativo, certo? E também com apresentações multimídia, por exemplo, eu poderia estar fazendo minha apresentação agora e disponibilizar para vocês os vídeos desses cases, certo? E vocês poderiam visualizar no dispositivo de vocês se houvesse algum padrão que facilitasse essa integração de forma transparente, certo? Então, eu acredito que eu já gerei uma série de linhas de perturbação aqui para a nossa conversa e agora vamos continuar ali, mais no formato painel. Muito obrigado. Quer instalar lá? Carlos Ferraz, professor da UFPE, do Centro de Informática, foi diretor do César também. E se precisar, você atualiza aí o currículo, Carlos. A gente estava imaginando aqui o cara dirigindo e começando a receber anúncio de pneus muito constantemente, ou da COFAP, né? Do cachorrinho, porque o amortecedor tá... Seria bem interessante, né? Já pensou? De meia hora uma propaganda de pneu. Pô, o que é isso? Pô, cara, seu pneu já tá gasto, vai ter que trocar esse pneu. É uma propaganda associada ao contexto, né? Se associada ao contexto, vai lá. Ver o sensor lá do sistema de automação. E você pode pensar o contrário também. O carro não só falar sobre ele, mas falar sobre a cidade, que é o grande problema que a gente tem hoje, né? Se fala que o carro é o próximo cigarro, né? Mas o carro tem como contribuir também para a melhoria da cidade. Então, por exemplo, detectando buracos ou falando onde é que tem alagamento
enviando a temperatura e a qualidade do ar pelos lugares que ele passa. Tudo isso é útil também para a administração pública. Então é um mundo interessante esse aí, né? Quando os objetos começarem a nos dar informação sobre o contexto nos quais eles estão sendo usados e conversarem entre si, gerando outras possibilidades. Então, Carlinhos agora. Bom, pessoal, boa tarde. Só atualizando o meu currículo aqui, né? Salustiano já adiantou aqui para vocês. Eu sou amigo de Salustiano. Então, isso aqui é suficiente, né, para ter um bom currículo, que eu conheço aquele carequinha ali já faz um bocado de tempo. Desde quando ele trabalhava na família Adams, né? Vocês lembram? Então, quando ele trabalhava tempo, lá. Né? Bom, então a proposta é essa, né, de fazer um pouco a ligação aqui de internet das coisas com TV digital. Eu vou falar sobre TV digital aqui mais do ponto de vista genérico, né, sobre TV especificamente, nada sobre a TV digital padrão brasileiro, sobre o Ginga, né, porque sabendo que Bidu estava aqui, Carlos Eduardo Bidu, então a gente pode chamar de Cadu, mas é Bidu. Sabendo que Bidu estaria aqui e eu fiz questão de chegar depois, e aí por isso ele falou antes de mim, então eu sabia disso e por isso não vou falar no Ginga, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, né? Então eu vou falar mais sobre TV de uma forma geral, falar bem rápido aqui para vocês, apesar de que antes eu falo 30 minutos de bobagem, depois uns 2 minutos de alguma coisa mais séria, para que depois então a gente finalmente consiga começar o debate. Internet das coisas, né, é uma moda, na verdade, né? Hoje já está se pensando numa nova sigla, né, num novo nome, né, onde a gente estaria falando de internet de tudo, IOE, Internet of Everything, né, que é mais ou menos a mesma coisa que se está dizendo aqui, né? Mas o pessoal adora criar novas siglas, novos nomes e tal. Então a ideia de internet das coisas essencialmente está aqui no que está bem no finzinho aqui, sem interferência humana, né? As coisas já se conectam há muito tempo na internet. A ideia de internet das coisas é que as coisas possam se conectar, possam conversar e possam fazer coisas para a gente, sem que a gente precise interferir nisso, né? E aí, interessante seria como é que a televisão entra nesse negócio, né? Afinal de contas, a televisão é uma coisa, né? Então, se a gente está falando de internet das coisas, é mais uma coisa que pode se integrar nesse mundo aí. Mas do ponto de vista do nosso ambiente de casa, onde as televisões estão e tal, o Bidu aqui falou de que a televisão ela é uma espécie de um hub, né? Ela é um elemento de mídia central ali da casa, que gera todo um interesse em torno dela, e nada melhor do que a internet das coisas para a gente conseguir aumentar ainda mais esse interesse. Tem, obviamente, toda aquela discussão de que o interesse do ponto de vista do conteúdo de TV, ele tem diminuído com as novas gerações. As novas gerações, elas até assistem TV, mas não no aparelho de TV, não naquele elemento central da sala, e sim nos seus quartos, através da internet, porque todo o conteúdo está lá também, né? Então, a ideia é como é que a gente faz a TV participar desse negócio, já que ela continua sendo um protagonista, como é que a gente faz a TV participar disso, né, que é aumentar esse interesse e o dispositivo fazer parte, sim, de toda essa rede. A gente poderia continuar chamando assim de uma rede. TV e internet das coisas, o que vem à cabeça, em primeiro lugar, é essa história da segunda tela aqui, né? É também outro assunto da moda, assim como internet das coisas. O novo assunto da moda relativo à TV é essa questão da segunda tela, né? Se até agora a gente não conseguiu ter as chamadas killer applications, né? Aquelas aplicações interativas, né? Porque a grande novidade nos últimos tempos, depois da digitalização da TV, a grande novidade em potencial que surgiu foi a possibilidade de interação, né, do usuário com esse mundo através de software
e a gente interagir mais ou menos como a gente se acostumou a interagir através dos nossos computadores. TV virou um dispositivo computacional como outro qualquer, né? Então essa é a grande novidade. O que tem de mais é só uma evolução. A imagem e o som de altíssima qualidade. Mobilidade era só uma questão de poder comprimir e jogar esse negócio numa boa rede e aparecer num celular. Isso não tem também uma grande novidade. A possibilidade da tal multiprogramação, que é outra característica que foi muito propalada. No Brasil ela é proibida por decreto, né? Só as TVs públicas federais é que podem fazer uso da multiprogramação, né? De você poder dividir a sua banda, né? Dividir o seu canal e poder transmitir naquele mesmo canal vários programas ao mesmo tempo. É isso que se chama multiprogramação. No Brasil, por enquanto, isso está proibido. A gente não vai discutir por quê. E aí, então, a grande novidade seria essa da interatividade. Mas até agora a gente não teve grande sucesso, né? As pessoas parecem não ter reagido ao que nós, da tecnologia, achávamos que iria acontecer, né? Algumas pessoas botam culpa no relaxamento, né, de que as pessoas assistem televisão, já estão cansadas de usarem os seus computadores, né, não estão querendo agora relaxar, e aí quando ela chega na televisão, a televisão fica enchendo o saco dela, dizendo: o que é que você acha disso? Aperte no botão tal, e por aí vai, e a pessoa diz: pô, não quero isso não, eu quero deitar no meu sofá, assistir um pouco de televisão e depois dormir, né, e ficar assistindo televisão, dormindo, é isso que eu quero relaxar. Essa talvez seja uma das razões porque a interatividade não deu muito certo até agora. Tem várias outras, né? Mas se a gente for falar mais do ponto de vista técnico, das grandes restrições em relação a isso tem sido a forma de interagir, né? Ou seja, se a gente ainda continua dependente do controle remoto para interagir, né? Aparece um software na tela da sua televisão e você vai reagir usando controle remoto. Todo mundo sabe o que é usar um controle remoto de uma televisão para preencher qualquer coisa num teclado virtual. É horrível, né? Demora muito, a gente erra 80% das vezes, né? Vai e volta até conseguir alguma coisa. A televisão é muito rápida, ela não espera tanto erro assim, né? Então, essa é uma outra coisa que acabou fazendo a interatividade não vingar até agora. Alternativas para isso, né? Talvez a alternativa mais interessante seja usar o modelo Kinect, né? Pô, nada melhor do que você não precisar de nada de controle remoto, nada na sua mão, você simplesmente fazer um conjunto de gestos e a televisão reagir a isso e você com isso poder interagir com o software que está ali. Já tem várias TVs no mercado que permitem isso, por enquanto ainda são muito caras, é para poucos, né? Então, mais uma vez, a gente ainda está impedido de dizer já é uma evolução de massa a questão da interatividade. Segunda tela parece ser uma alternativa interessante, principalmente para as novas gerações, que estão acostumadas a usar os dispositivos, não largam desses dispositivos, se eventualmente sentam na frente da TV para assistir a televisão, ficam dispersos, né, assistindo a televisão e ao mesmo tempo ali usando os seus dispositivos, smartphones, os tablets e etc. Então a grande questão é por que não usufruir disso, né, sabendo que o cara vai estar com um tablet na frente da tela, por que não fazer disso uma segunda tela e aí a interatividade ser feita a partir disso, com sincronização e com uma série de outras coisas. Aí a gente estaria já vendo um pouco de internet das coisas. As coisas estão se conectando, né? E com isso a gente vai viabilizar uma série de aplicações interessantes. Mas várias outras coisas podem ser pensadas nessa integração de internet das coisas com a TV, né? Então, sabendo que eu falaria por último, na verdade eu não sabia, é porque eu cheguei atrasado mesmo, mas imaginando que eu poderia falar por último, eu comecei a fazer uma série de perguntas. Então, talvez das 3 apresentações aqui, Eduardo começou falando de sensores, é um engenheiro nato, então começou falando de sensores e tudo mais.
Bidu trouxe aqui toda a questão de segunda tela, de interatividade, de aplicações, de coisas bem mais interessantes que podem ser pensadas à frente, inclusive a integração aí com o cinema digital, que agora o pessoal lá em João Pessoa está fazendo experiências muito legais. Eu me propus aqui a fazer perguntas, essencialmente, né? Então, será que a televisão e a internet das coisas vai permitir algumas outras coisas que a gente nunca pensou, né? Ou que a gente até pensou, mas que não envolvia a televisão e que agora, quem sabe, pode começar a envolver, né? Primeiro disso é aquele velho cenário, já é velho mesmo, porque todo mundo fala nisso e até hoje não se realizou direito. Eu não sei se isso é um fetiche, o que é, todo mundo sempre pensa nessa coisa de comer, né? E aí televisão e comida tem uma relação enorme, né? A gente assiste televisão e dá fome, né? Quando está ali assistindo. Então aquele velho cenário de se a gente interligasse a internet ou a geladeira na internet, a gente poderia fazer compras automaticamente, porque a geladeira iria entender que tem produtos que estão faltando, aí ela está na internet e ela começa a fazer os pedidos logo no supermercado e tal. Aquele velho cenário que todo mundo fala, quem sabe um dia a gente vai chegar nele. Eu não sei até que ponto a gente vai querer chegar, mas a gente vive falando nisso. E também a ideia do cheiro, né? De ter cheiro saindo da televisão. Né? Então tem várias dessas coisas aí. Mas, finalmente, talvez seja interessante agora a gente fazer uma ligação entre a TV e a geladeira. Não necessariamente a geladeira com o supermercado, mas a televisão na sua casa e a geladeira, né? Ou seja, hoje também é um outro conteúdo de TV que tem feito um sucesso enorme e a tendência é fazer cada vez mais sucesso, que é a questão dos programas culinários. Hoje tudo tem a ver com culinária, interessa muito a uma quantidade enorme de pessoas, né? E aí, de repente, está lá você assistindo o programa lá de fulano de tal, sobre culinária, e o sistema já está interligado com a televisão, está interligada com a geladeira, e já vai vendo se você tem aqueles ingredientes daquela receita que está ali passando. E claro, se a geladeira vai estar ligada também no supermercado, se não tiver, ela já manda comprar e coisas desse tipo, né? Vai dando vontade e você vai lá e faz. Mas isso levando em conta também o contexto, que é uma outra coisa muito interessante que a gente pode obter através dos chamados metadados na televisão, né? Eduardo falou aqui sobre isso, que é a televisão, obviamente, ela só vai fazer isso se ela souber que você que está ali assistindo televisão tem interesse que ela faça essa ligação com a geladeira. Se ela sabe que você gosta de programas culinários, provavelmente você gosta de cozinhar, e aí ela começa a verificar os ingredientes para você na televisão. Essa é uma das possibilidades, né? A integração com o carro, né? Bidu falou aqui da questão de que hoje é possível a gente assistir televisão no carro. Sim. Né? Mas a gente assiste televisão, pura e simplesmente. E aí, se a televisão estiver conectada com o carro, né? E aí a gente pode pensar numa série de outras aplicações interessantes que podem surgir ali. E outras em função do próprio ambiente de TV, né? Da ação que a gente já está acostumado a ter assistindo televisão. Quer dizer, se tudo é internet das coisas, né? Se todas as coisas estão interligadas em rede, por que não aquele outro velho cenário que eu estou assistindo um determinado programa de TV, aquele programa está classificado lá por gênero, né, pela forma como eu gosto de assistir, por aí vai, e aí já que a minha televisão está integrada com as coisas da minha casa também, ela pode muito bem controlar a iluminação da casa para que eu possa assistir o filme no clima que eu gostaria. E no clima significa que também a televisão estaria integrada ao sistema de climatização da casa, então ela pode botar um calor maior na sua sala, botar um frio maior na sua sala, né? E criar literalmente o clima do ponto de vista de ambiente, né? O ambiente em torno da temperatura, o ambiente em torno da iluminação. Tudo isso poderia ser possível através da internet das coisas. Carlos, a Philips já tem uma tecnologia sincronizada. A Philips é um grande fabricante mundial
na parte de lâmpadas, né? E eles têm uma solução integrada da televisão que cria esse ambiente de acordo com o conteúdo que você está assistindo, né? De iluminação. Mas vamos concluir para fazer uma rodada. Fazem um backlight de acordo com a média das cores da imagem que está sendo exibida. Aí gera a sensação de ambiência. Bom, então, como eu disse, não são novidades. Apenas agora a gente pode juntar essas coisas e tentar transformar isso numa realidade que se transforme numa realidade de massa. Porque hoje, a princípio, algumas dessas coisas, a televisão que você faz gestos e ela lhe entende, a televisão que entende o ambiente e diminui ou aumenta a luminosidade ou coisa assim, isso, por enquanto, é para quem tem dinheiro, porque essas televisões ainda são muito caras. A internet das coisas pode baratear isso aí. Então a ideia é que a gente está falando aqui não pelo homem, mas para o homem, né? Essa integração de televisão com a internet das coisas, ou da televisão como uma das coisas da internet das coisas, que ela funcione para nós, e não porque nós estamos fazendo ela funcionar, ou seja, sem a nossa interferência, ela consiga nos fazer usá-la da forma mais adequada e mais interessante. Será que com isso a gente chegaria finalmente nas famosas killer applications, né? Será que a gente encontraria sim agora as aplicações mais interessantes, né? Então, no fim das contas, a gente está falando de que é preciso trabalhar aplicações interessantes, aplicações úteis, porque aplicações interessantes até surgiram nos últimos tempos, mas a grande questão também e elas são úteis? Acabou. É para te avisar que tem. Esse negócio aqui é o Congresso, parece o Congresso quando o cara começa a falar merda, aí desligam o microfone dele, né? Bom, mas eu vou deixar de falar merda muito rapidamente, certo? Então, aqui a gente está falando de aplicações que precisam ser interessantes, que precisam ser úteis em particular, porque talvez aplicações interessantes tenham surgido nos últimos tempos, mas elas não se mostraram úteis para o usuário. A grande pergunta, o que é que eu vou fazer com isso? Para que isso serve? Né? E que sejam fáceis de usar. Pô, no controle remoto eu não consigo usar esse negócio aqui. Né? Então, acho que esses são os requisitos que o usuário espera. Do ponto de vista técnico, a gente está falando em confiabilidade da rede, porque a gente vai botar tudo isso em rede. A gente está falando de sincronização entre programação e aplicações. A gente está falando de segurança, porque agora vai ser na internet, então vão nos hackear e vão saber o que a gente está fazendo e coisas assim. Né? A gente está falando de contexto, Eduardo já falou disso aqui, etc, etc, etc. Ou seja, TV mais internet das coisas. Será que a gente está falando de uma nova TV? E aí eu acabo. Carlinhos, a minha apresentação foi muito mais em cima de internet das coisas do que em TV, certo? Eu não sou o cara de TV. Aí fico olhando de fora, então vou fazer a pergunta que está coçando aqui na minha língua, certo? TV, ela tinha uma centralidade dentro da residência antes, tá entendendo? Não existia o sofá na frente da TV, as pessoas se reuniam em torno da TV. Será que esse paradigma ele já não passou, tá entendendo? A gente não está querendo tentar colocar uma roupa nova numa coisa velha. Será que a TV ela continua tendo ou vai continuar tendo essa relevância nas próximas gerações? Esse modelo dentro de casa ele tende a ser descentralizado e é por isso que as aplicações não decolaram ainda, um padrão não decolou ainda. A gente está insistindo em fazer em alguma coisa que talvez o tempo dela já esteja se esvaindo. Onde foi que você assistiu os jogos, as partidas da gloriosa seleção brasileira? Foi na internet ou foi na TV? Parte na internet, mas parte foi na TV, né? Ver aqueles lances maravilhosos e tal. Carlos, vai lá. Bom, então aqui obviamente todo mundo vai entender a resposta, né? Uma troca. O que foi que ela disse? 10 minutos para acabar tudo? É mesmo? Pô, então deixa o pessoal falar. Então vamos deixar vocês falarem. Mas só para responder aqui, Eduardo, é o que? Uma roupa nova numa coisa velha, não é isso?
Eu diria o contrário, eu diria que a gente está querendo botar uma coisa velha, que é a televisão, né? Ou seja, a mesma coisa que ele disse, só que o contrário. A gente está querendo botar uma coisa velha numa roupa nova. E não uma roupa nova numa coisa velha. Entenderam o que é que significa isso? Né? É o que está escrito aqui, certo? Uma nova TV. Né? Bota uma roupinha nova na bichinha e vamos ver o que é que dá. Mas nesse novo contexto, onde realmente não existe mais centralidade, né? E sim a internet das coisas nos permitindo a distribuição. Vamos distribuir tudo, vamos ver no que é que dá. Né? Eu quero ver TV. TV eu vou ver no aparelho ou eu vou ver no dispositivo tablet, na minha sala, ou no meu quarto, ou no banheiro, ou em alguma coisa. Onde é que eu vou ver TV? Onde tiver uma tela, né? E não a televisão dispositivo, que é a coisa velha. Mas vamos botar isso numa roupa nova. Eu gosto desse cenário de a televisão em múltiplas plataformas, né? Não só no aparelho, no device televisão que a gente conhece. A experiência de se consumir mídia coletivamente, ela vai existir sempre, seja no cinema, na televisão, para assistir um jogo. Ela pode ter suas especificidades quando ela fosse particularizar, né? Quando ela fosse individualizar. Mas eu acho que o consumir no coletivo ele vai sempre existir, o consumir passivo também, né? Ok. Vamos abrir para a pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Boa tarde. Vocês acham que com esse novo avanço da tecnologia também, ele abre portas para a exploração dos hackers dentro desses sistemas que chegam na sala das pessoas, fazendo alguma coisa assim que possa prejudicar as TVs das pessoas ou elas próprias? Com certeza. Aí você vai ter que ter soluções de segurança adequadas também, né? Da mesma forma que você faz hoje em dia transações bancárias no seu computador e elas acontecem de forma segura, você vai ter que realizar essas coisas de mesmo grau de segurança também na televisão e outros dispositivos. A gente tinha colocado na apresentação como sendo um dos desafios, né? Segurança e privacidade. Mas, de qualquer forma, você tem que ter um meio termo aí, porque os dispositivos só vão conseguir entender contextos à medida que você abre informação para eles também, né? Então, esse perigo ele vai existir. Onde vai ser o meio termo, a gente ainda vai descobrir, né? Você vai ter que dar informação para os objetos que estão na rede para que eles possam ter consciência de contexto e poder trabalhar para você, né? As coisas vão começar a acontecer automaticamente. Atividades rotineiras, os objetos que vão estar espalhados e conectados, eles vão começar a resolver para você. O que vocês acham com relação ao conteúdo da TV você poder assistir a qualquer momento? Por exemplo, o Jornal Nacional. Ele pode passar num horário, mas seria legal se ele ficasse gravado lá e quando eu quisesse ver, eu visse. O que vocês acham disso? Se teria que partir das emissoras, não é, de TV, que seria uma TV mais assim, que eu assisto o que eu quero na hora que eu quero. Se tem um canal de filme, os filmes ficam como se fosse uma locadora e eu assisto o filme que eu quiser na hora que eu quiser. O que vocês acham dessa abordagem? Então, vou falar bem rápido, dar oportunidade dos outros falarem também. O que a gente está falando aqui é de uma vida síncrona ou assíncrona, né? A internet, junto com a capacidade de armazenamento e processamento, está deixando ou permitindo que a vida se torne assíncrona. Antes você tinha que acordar, levar a menina na escola, tal hora tem que pegar, voltar. Tinha uma hora para fazer tudo, inclusive para ver o Jornal Nacional, né? Ver o jornal. Hoje a internet permite que você tenha uma vida assíncrona. Você veja algum programa numa outra hora, né? E simultaneamente, de uma outra forma, você esteja entendendo o que é que está acontecendo no mundo ao seu redor. Você não tem essa necessidade mais de ser simultâneo, síncrono, no mesmo tempo, todo mundo, né? Você podia estar assistindo, acordar hoje, estava em coma, acordou e assistir a Copa do Mundo todinha, se ninguém contasse para você, né? Você achando que está acontecendo agora. Ia passar pela mesma surpresa dos 7-1, mas tudo bem. Deixa eu complementar. Todos os grandes canais hoje, tá? HBO, Fox, já tem o on-demand. Já oferecem serviços on-demand das séries, dos filmes. Isso deve, inclusive, estar chegando no Brasil agora, tá? Fox anunciou que vai lançar o Fox Play,
que é a plataforma OTT deles aqui no Brasil também. Então, eu acho que isso é uma tendência, sim, das emissoras, dos canais, para não perder audiência também, porque não dá mais para pensar a televisão de forma, né, tem que assistir naquela hora, né, as pessoas vão atrás de conteúdo, quer ele esteja formalmente ou não, elas vão encontrar aquele conteúdo. E eu acho que o futuro da televisão, como a gente conhece, ainda são os eventos ao vivo, as transmissões inéditas ao vivo, tipo uma Copa e tal. Beleza, as pessoas até param para assistir, mas a programação do dia a dia vai ser toda on demand. Só mais uma para a gente fechar. Vai ter que... Boa tarde. Você falou muito assim da TV digital e eu achei um pouco complexo, eu não entendo direito. E eu vi que agora há pouco lançou aquele dispositivo Chromecast. Eu queria saber se... Eu achei bem mais simples o funcionamento dele do que tudo isso aí que você apresentou. Eu queria saber sua opinião sobre ele e se ele simplifica tudo isso aí que vocês falaram, ou se pode conviver junto. Pode conviver junto. Na verdade, o Chromecast é uma alternativa de Smart TV, né? Ele propicia que uma televisão que não tem uma solução de Smart TV passe a ter a solução do Google, né? Ele funciona como um pendrivezinho HDMI que você liga e ele tem a interface wireless que você pode, no caso, capturar conteúdo que você vai controlar pelo seu celular ou tablet e esse conteúdo vai vir da internet, né? Tipo Netflix e YouTube. Então, ele é uma solução que pode ser associada ao fato de você ter interatividade vindo com sua programação de TV convencional. Você pode agregar isso aí à TV interativa convencional. Mas o quão boa é face às outras, aí é uma opinião particular. Eu acho interessante, mas tem coisas já mais sofisticadas também no mercado. Beleza? Então, obrigado. Bom, legal, pessoal. Obrigado aqui, participação de todos. E isso perguntas, né, que a gente ainda vai demorar para responder, mas sempre de olho no futuro de que a televisão, como a gente conhece, ela está acabando, né? Ela está em um processo de transformação muito rápido, muito maluco, muito rápido realmente. E acho que nos próximos 2, 3 anos a gente vai ver muita coisa interessante aí vindo para o mercado com relação a isso que a gente está conversando aqui. Ok? Obrigado.